Sol. Rá, Sol, alô, Rá, Sol. Alô, som. Oi, testando. Ok, boa noite. Palavra de Deus. Agradecer a presença de todos e também a participação através dessa live, nessa noite. Especialmente os jovens que estão nos acompanhando. Você também, adulto, que está na sua casa, pode acompanhar através desses estudos e dos cânticos, a programação hoje à noite. Vou louvar o corinho 54, bem conhecido nosso e muito cantado, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vou louvar também o hino 579. Nosso cantor cristão, você que nos acompanha, se tem em sua casa, você conhece, acompanhe conosco. Corinho, que é o hino 579. Ruge forte, contundente a guerra,
do pecado, mas os seus langores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois já visto soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servir-o com todo amor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois já visto soberano galardão, visto do poder do Senhor para servir com todo amor, desprezando das adilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Ele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando, olhando para Cristo, onde eu toda a salvação, prossigo, pois eu visto soberano de Deus ministro, e visto do poder do meu Senhor para servir com toda amor. Amém. O texto de hoje que nós temos para dividir com os irmãos, a palavra de Deus, queremos compartilhar com os jovens, com aqueles que estão nos ouvindo, é o texto de Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao 4, que fala de José como exemplo, filho, exemplo de filho para os seus pais, e também a sua vida de jovem como crente, como servo de Deus. Um grande exemplo para a nossa geração, para a geração do seu tempo, do seu período, ou seja, da sua época, e também para os jovens modernos, jovens de hoje que estão descomprometidos, descompromissados com Deus, com a palavra do Senhor. Precisa aprender muito da história de José e praticar, colocar em prática em suas vidas. Portanto, nessa noite nós queremos compartilhar com os irmãos esse texto. Vamos orar, vamos esperar que Deus fale no seu coração hoje à noite, através da sua santa palavra. Bondoso Deus e Pai, nós rogamos a Ti tuas bênçãos e pedimos também por todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, independente se seja jovem ou não, mas que estão, ó Deus, com atitude de reverência, de adoração, de servo, para obedecer a Tua santa palavra. Perdoa nossos pecados, nossos pensamentos errados,
algo que atrapalha o nosso relacionamento contigo e nosso comportamento. Abençoa também, ó Deus, nossos irmãos aqui em Nísia e também lá em São José, abençoando cada um, cada lar, para aqueles que estão em suas casas nessa noite. Te rogo também pelos nossos amigos e são ouvintes assíduos desse trabalho que está sendo realizado através dessas lives. Que o Senhor, ó Deus, use tua vontade, o teu querer, ó Deus, e faça o que o Senhor quiser com a tua igreja, com o teu povo. Obrigado, Pai, porque nesse período o Senhor tem sido fiel para com cada um de nós. Muitas vezes nós aqui somos infiéis, não fazemos aquilo que é do teu agrado, da tua vontade. Tem misericórdia de nós, do teu povo, da tua igreja. Desperta, encoraja, ó Deus, dá forças para que possam continuar firmados no propósito de servir ao Senhor, como fez José, depois de todas as atrocidades e todo o mal que o inimigo preparou para ele, mas que Deus havia preparado um plano maior para a vida dele. E assim seja, Deus, na vida de cada um de nós. Jogamos tuas bênçãos, no nome de Jesus, amém. Também o texto de hoje fala de um jovem do Egito, José do Egito, não é conhecido, mas José era um judeu, um jovem de 17 anos, era filho de Jacó e tinha 17 anos apenas. E a Bíblia diz que a sua função era pastorear ovelhas no campo. É uma função honrosa, pois era um rapaz trabalhador, digno, e um jovem que sempre acompanhava os seus co-irmãos, filho de Zilpa e os filhos da mulher de seu pai. E existe algo interessante nessa história, que José do Egito era muito amado pelos seus pais. Seus pais o amavam muito, pois não é que ele não amava os outros filhos, mas que é uma história muito especial e que mostra que havia essa peculiaridade. Ele era um filho amado na velhice, ou seja, o seu pai o amava porque na velhice Deus lhe deu um filho. Mas assim diz a história no capítulo 37. Habitava Jacó na terra dos peregrinos, seu pai, na terra de Canaã. Estava ali apacentando os rebanhos José com seus irmãos. Sendo ele ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as notícias de seu pai. Ora, Israel o amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Depois vai contar a história de José, do sonho que ele teve e por diante. Mas nós queremos nos deter, principalmente nesses 3 primeiros versículos de 1 a 4, que fala das qualidades, das características que José possuía. Ou seja, José, depois de passar por tudo, Deus tinha preparado para ele algo muito especial. Era um jovem de caráter nobre, íntegro, voltado para a comunhão com o seu lar, com a sua família, e muito amado pelo seu pai, mas desprezado pelos seus irmãos. E aí a gente pode ver uma injustiça da parte dos irmãos. O que é que diferenciava José dos seus irmãos e dos jovens daquela época? É porque ele era um homem comprometido, um jovem comprometido com Deus. Essa era a grande diferenciação. Uma pessoa que não se levava e nem se deixava levar pelo fracasso. Era um homem que sofreu escravidão, foi desprezado pelos seus irmãos, pela sua família, mas continuou sendo fiel a Deus da mesma forma, apesar das tragédias que ele acometeu na vida familiar, apesar dos grandes dificuldades que ele enfrentou na vida. Mas José era um filho querido pelo seu pai, ou seja, era um filho da mulher amada do seu pai. Era um filho obediente que seguia as orientações de Deus. José não seguia apenas guiado pelo seu próprio pensamento, mas ele era um jovem que seguia os conselhos de Deus, ouvia
obedecia e também os conselhos do seu pai. E seu pai fez uma túnica talar de mangas compridas com um símbolo de proeminência diante de seus irmãos, ou seja, mostrando que o cuidado, havia um cuidado especial sobre ele, porque ele era um filho que agradava a Deus, agradava aos pais e não era um filho desobediente. Então, aqui é a razão pelo qual o pai o amava muito e certamente, com toda certeza, Deus o amava muito também, porque José era muito diferenciado dos seus irmãos. Era um jovem diferente, respeitoso. Seus irmãos viviam uma vida longe de Deus, apesar de ser filho de Jacó, conviver dentro do mesmo lar, mas não tinha o mesmo comprometimento. Assim também é semelhante aos crentes hoje. Existem jovens, na sua maioria, que não são comprometidos e não querem realmente se comprometer com Deus nem com a sua palavra. E José permaneceu puro em meio ao mundo impuro, corrupto. José foi diferenciado porque quando foi dar a notícia do seu pai, que os seus irmãos trouxeram, levou seu pai às lágrimas, ao sofrimento, pensava que tinha perdido o filho e que tinha morrido. Então, primeiramente a gente entende que José era um homem servo de Deus, obediente aos seus pais, obediente a Deus. Aqui uma característica muito importante. Isso traz peculiaridade para a sua vida. Então, você, meu jovem, vive da casa do seu pai, de sua mãe, e muitas vezes não entende que é preciso haver um comprometimento maior com a palavra de Deus, um reconhecimento maior. Então, José era um homem que tinha sonhos muito especiais e esperava sempre em Deus a resposta do Senhor, ou seja, a concretização do sonho. Ou seja, Deus escolheu José para ser um profeta na sua geração, e assim ele em sonho revelava os sonhos para o seu povo, para o povo de Deus. Então Faraó colocou o anel na mão de José como sinal de autoridade. José era um jovem que possuía uma autoridade. Depois de ser vendido como escravo para o Egito, depois de maltratado pelos seus irmãos, jogado dentro da cisterna, agora resgatado e vendido, teve grande participação no governo de Faraó. E aí, agora com esse anel, estava dizendo que ele era vice-rei, vice-governador, mas também, durante a sua vida, José foi um jovem muito provado. A Bíblia diz que as provações servem para sermos aprovados. E aquele que não passa por prova, pelo teste de Deus, muitas vezes não consegue ser aprovado. Então, muitas tentações que José sofreu foram colocadas pelo diabo, encarcerado desonestamente, foi tentado pela mulher do rei do Egito e outras coisas que ele ia cometer. E agora, diante de toda essa situação, José permaneceu fiel, ser um jovem puro, um jovem dedicado, e não ia jamais deixar que seus princípios que ele aprendeu na sua vida com seus pais viesse à tona, viesse acabar, ser esquecido por ele. Muito pelo contrário. Se tornou um grande líder, um grande filho, responsável e líder de uma grande nação. Então José, apesar de tudo isso que passou, prisão, tentação, mas na sua geração, foi um jovem que se guardou, se preservou, exatamente para o momento certo na sua vida. O espírito de profecia que ele recebera é fruto da fidelidade dele, da característica que Deus lhe deu. Ou seja, Deus o escolheu para assim fazer.
e para levar a nação de Israel ao entendimento maior daquilo que Deus queria que fosse revelado, para que o povo de Israel pudesse conhecer os grandes mistérios de Deus naquela época. Então José tinha autoridade, autoridade da palavra. E quando alguém perguntava acerca do sonho que ele sonhara, logo ele revelava a interpretação. E somente alguém que conhecia, que tinha segurança, não ficava amedrontado, não ficava desesperado, mas sim respondia à altura, assim como fez Daniel, quando foi tentado lá a fazer aquilo que era desagradável a Deus, adorar a estátua do rei. Também José passou por consequências como essa, mas não se dobrou, porque era um verdadeiro adorador. Não baixou a guarda, continuou firmado no propósito de pureza espiritual, de conduta cristã, ou seja, um judeu dedicado à lei de Deus. Portanto, José esperava no Senhor e não na vontade do rei, na vontade do homem, mas na vontade de Deus. Vitorioso em guardar o ódio que aconteceu contra os seus irmãos. Ou seja, os irmãos cometeram a ele. Ou seja, os irmãos o odiaram, diz a Bíblia. E ódio nós sabemos que é algo que é parte do coração e traz frutos e consequências maus. Por isso não devemos guardar. A Bíblia diz que a ira não deve ser guardada. Durante a noite não pode ser deixada passar para o outro dia. Mas a Bíblia diz: consulta o travesseiro, irai-vos e não pequeis. Todos nós somos tendenciosos. A ira, ela revela o pecado da carne, revela o pecado de vingança, desobediência. Mas José era um jovem contido, não tratou da mesma moeda, não pagou mal com mal, muito pelo contrário, fez o bem àqueles que lhe fizeram mal, não tratou com desdém, com desprezo, assim foi tratado, mas não tratou. Então, existe uma saída para a juventude hoje. Ser fiel a Deus como foi José. Essa é a maneira de recomeçar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sair a sua justiça como o sol no dia. Descansa, confia nele. Então, é um meio pelo qual pode-se conquistar o grande sucesso na vida, tanto espiritual como na vida material. Então, existe um meio pelo qual o jovem pode ser bem sucedido na sua vida. Como? Sendo um servo obediente, filho de Deus, e aí andar de acordo com a vontade de Deus e sobre o conhecimento de Deus, deve sempre viver buscando em sua vida. Então, uma coisa importante para você lembrar, jovem: a Bíblia deve ser lida com o objetivo de obter mais conhecimento, mais sabedoria da parte de Deus, da palavra do Senhor. Isso gera uma intimidade com Deus, como está escrito no Salmo 24, 14. A palavra que o salmista diz, nós vamos ler, muito importante. 24, 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia. Salmos 24, 14. Desculpa, 27, 14. Espera no Senhor e tem bom ânimo. Fortifica o teu coração, espera, pois nele, pelo Senhor. Então, José foi um jovem que soube esperar com sabedoria. Sempre que algo lhe acontecia, ele não iria reagir de forma contrária à vontade de Deus. Então, muitas coisas acontecem hoje na vida do jovem por falta desse conhecimento e de sabedoria de Deus, por não saber enfrentar a realidade da vida de acordo com os princípios que eles são ensinados, que eles são repassados. Ou seja, quando todos estão
querendo desfrutar da vida do mundo, deixando de obedecer a Deus, logo não vai haver um crescimento, um fortalecimento, não vai haver uma maturidade. E isso é o que acontece muito com nossos jovens, nossas igrejas hoje, né? Ou seja, não há uma consagração, um viver com Deus, um viver no Espírito, um viver com Cristo. Isso depende de uma entrega diária, como fazia José. Quando soube que ia ser preso, quando viu que estava sendo tentado, logo recorreu a Deus, buscou refúgio, buscou forças, buscou sabedoria no Senhor para reagir exatamente a essas adversidades. Então, somente através de uma entrega diária, né, constante de oração, de leitura da palavra. Isso a gente tem se repetido quase que desgastadamente, mas parece-me que não há assim, um acordo na vida dos jovens cristãos, né? Acha que a gente está exigindo demais, que isso é coisa só para o pastor da igreja, dos líderes, quando na realidade precisa se haver uma consagração, um viver com Cristo, uma dependência de Deus. E assim essa cobrança continua até que haja um amadurecimento. José seguiu os passos, certamente, da autoridade de Deus e também a vida que os seus pais lhe repassaram. José permaneceu nos princípios, Gênesis 39, de 1 a 14. Vamos ler agora, adiantar um pouco esse texto. 39, 14 de Gênesis. Gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Diz assim o versículo, o texto da palavra de Deus. 39, desculpe, de 1 a 4. Eu errei aqui o texto. Fizeram também esse estofo azul. Eu estou em Êxodo. Gênesis 39. 37, 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do Egito, comprou os ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele queria fazer, fazia o Senhor, prosperava em suas mãos. Logrou José ser perante ele, a quem servia, e o pôs por mordomo da casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que José o fizeram mordomo em sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Veja só o quanto José foi abençoado por Deus e logrou êxito, ou seja, foi próspero na sua vida, porque ele foi fiel a Deus nos princípios da sua vida, veio a prosperar na vida espiritual e também na sua vida, no seu crescimento como homem, como cidadão, sempre honesto. Então José contou primeiramente com Deus, com a presença de Deus na sua vida, pois a Bíblia diz, o Senhor era com José e tudo que botava na mão dele, ele fazia prosperar. Então ele recebeu de Deus essas bênçãos. E José não fugiu das responsabilidades que lhe foram entregues. E outra coisa importante é que a Bíblia diz que tem coisas que o jovem deve fugir, das coisas negativas que lhe atrapalham a sua vida, seu caráter, sua personalidade, sua vida com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que deve fugir da impureza. E José fugiu na hora que foi tentado pela mulher de Faraó. Fugir da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Somente ao Senhor servirás, só a Ele prestarás culto. José guardava isso no seu coração. José fugiu das paixões da sua mocidade, pois em jovem, ainda com 17 anos, não se prostituiu, não arruinou a sua vida como homem, mas esperou no Senhor. Ou seja, a confiança que ele tinha,
a reputação de José não foi manchada jamais, porque ele foi puro e serviu ao Senhor com fidelidade na casa de Faraó. Então, para nós concluirmos, nós podemos dizer que José também teve que passar por essa prova, mas que foi fiel a Deus nos princípios que ele assumiu na presença do Senhor. Queremos nessa noite dizer para você, amigo ouvinte, meus irmãos em Cristo, que você também pode ser um jovem como José. Você também pode ser fiel a Deus como José foi. Você precisa ser fiel enquanto estiver aqui, porque a Bíblia diz, que sobre o muito, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Será colocado. Então a fidelidade é algo muito importante. E só é uma moeda que está faltando na personalidade, no caráter de muitos jovens hoje em dia. Então é necessário a gente aprender essas lições importantes. E esse jovem passou e repassa na Bíblia, na palavra de Deus, para você hoje à noite. Integridade, obediência, sabedoria. E você precisa disso, irmão. Dinheiro não é tudo, prazer não é tudo. Você precisa de sabedoria, de conhecimento de Deus, porque somente o conhecimento desta vida não lhe prepara para uma vida espiritual. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder o propósito de servir a Deus e trocar esse amor, essa grande dádiva de Deus por coisas passageiras e mundanas. Portanto, meu amigo ouvinte, nós queremos dizer para você, busque a sabedoria no Senhor. Busque na palavra sempre respostas para o seu crescimento, para a sua maturidade. Siga os princípios estabelecidos. Não se deixe levar pela sabedoria do mundo, pelas coisas que atrapalham o seu relacionamento com Deus. Então, nessa noite, nós queremos que você entenda isso e coloque na sua vida, no seu coração, esse desejo, essa vontade de servir mais e melhor, sabendo que você realmente pode ser grandemente abençoado por Deus. Seja um verdadeiro adorador como José foi. Fiel, obediente aos seus pais, temente a Deus e próspero na sua vida, tanto física como social, como espiritual. Essa noite nós vamos cantar um corinho para nós concluirmos em espírito e em verdade. Corinho 24, Espírito em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Em verdade, ministrando louvor. Obrigado a todos que estiveram nesse momento conosco, ouvindo através da live. Obrigado a você, meu amigo e irmão, que esteve na sua casa acompanhando. E que Deus possa abençoá-lo grandemente. Amanhã à noite haverá live com o pastor Abraão, às 19 horas. Né? Queremos, desde já, agradecer a Deus por tudo e pela sua vida, por cada jovem que acompanhou, por cada adulto que esteve na audiência conosco. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Santo, rogamos tuas bênçãos novamente. Agora te pedimos que essa palavra possa ter entrado no coração dos nossos jovens, possa dar o espírito de obediência, sabedoria, e que possa aprender como José, um servo fiel, um adolescente que entregou sua vida ao conhecimento, à vontade de Deus, e também, ó Deus, foi dedicado aos seus pais, enquanto esteve na casa do seu pai, e agora depois que saiu, pôde colocar em prática aquilo que recebeu como ensinamento, e não teve problema, dificuldade de servir ao Senhor, mesmo distante da sua casa. Abençoa, meu Deus, os nossos jovens, da sabedoria, da conhecimento, da espírito de adoração verdadeira, para que o Senhor possa conduzir a vida de cada um e possa guardar até o fim dos seus dias, e que eles possam ser prósperos em seu caminho, no caminho do Senhor, e tudo possa ser feito para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigado por tudo nessa noite. Nos abençoe, nos dá um bom novo dia amanhã na tua presença. Amém.